Olá, tudo bem? Eu hoje resolvi gravar este vídeo para responder a um amigo de longa data, porque eu tenho enorme consideração, ter respondido de uma forma bastante crítica a minha posição em relação à aceitação por parte do juiz Sérgio Moro para o cargo de Ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro. Inicialmente eu pensei em respondê-lo diretamente, no comentário, só que como havia outras pessoas a questionar a minha posição mais ou menos nos mesmos termos, eu entendi que seria melhor gravando um vídeo e respondendo a todos os pontos das questões que ele me colocou, que foram 11 questões. Eu estaria a responder mais ou menos a todas, porque dentro dessas 11 questões estavam mais ou menos todas as motivações porque as pessoas não concordavam comigo. Então, para não tornar este vídeo demasiado longo, eu vou diretamente então ao conjunto de questões que ele me colocou. E que ele começa da seguinte maneira: eu vou tratá-lo por Carlos, para não estar a expor a pessoa, vou tratá-lo apenas por Carlos, mas ele vai saber exatamente que é para ele que eu estou a falar, mas também estarei a falar para o conjunto de pessoas que seguem o canal, quer aquelas que concordam com a minha posição, quer aquelas que não concordam. Não defendo o Lula, mas tendo alguma simpatia pelo PT, talvez fosse melhor para o Brasil uma solução mais moderada. É, no entanto, inquestionável para mim a opção na segunda volta. Eu quero começar por dizer ao Carlos que em relação à opção pela segunda volta estamos completamente de acordo. Aliás, como ele sabe, eu também votei no Haddad, e votei no Haddad não porque eu, ao contrário dele, nunca tive nenhuma simpatia pelo Lula, nunca tive nenhuma simpatia pelo PT, mas votei pelo Haddad pelo medo que eu tinha na altura de que o governo de Jair Bolsonaro viesse a arrastar o Brasil para uma ditadura militar. Mais adiante vocês irão constatar se eu ainda tenho ou não este receio. Mas na altura tinha esse receio de uma forma bastante forte e entendi que entre o PT, que já esteve no poder durante 13 anos e não transformou o Brasil numa ditadura, portanto não haveria o risco disso acontecer, porque se tivesse que acontecer já teria acontecido, e votar no Bolsonaro, que sempre teve uma posição extremamente radical ao longo da vida dele. Aliás, o Bolsonaro, até as pessoas que votam nele, hão de reconhecer que ao longo da vida dele ele esteve muito mais próximo sempre do PT e do Lula do que afastado. Ele, por exemplo, tal como o Lula, voltou contra o Plano Real. Ele, tal como o Lula, apoiou o Hugo Chávez. Ele, não sei se a motivação foi a mesma, se no caso dele a motivação foi meramente pelo facto de Hugo Chávez ser como ele um militar, mas o que é facto é que numa série de questões essenciais do país, Bolsonaro votou quase sempre com o PT. Portanto, eu tenho em relação ao Bolsonaro bastante reservas em relação à sua conduta como um político defensor da democracia. E foi por isso que eu votei no Haddad. Portanto, não votei no Haddad por confiar nele, foi por esta razão. Portanto, em relação à primeira questão, estamos conversados. Ele começa por dizer que entende que deveria haver uma posição mais moderada. Também é a minha posição, por isso é que eu no primeiro turno votei em Marina Silva e nem foi no PT, nem no Bolsonaro, evidentemente, que para mim era um voto em que eu não votaria de forma alguma, estava completamente fora de questão. E, portanto, em relação à primeira pergunta, a primeira questão está respondida. A segunda questão, ele diz o seguinte: dizer que um tribunal de segunda instância não é político porque é colegial não me parece uma evidência. Tanto pode ser como não. Carlos, estamos de acordo. É evidente, pelo facto de um tribunal ser um tribunal colegiado, não diz se ele é um tribunal político ou não. No entanto, se reparares no vídeo, eu não digo que o tribunal não é político por ser um tribunal colegiado. O que eu digo é o seguinte: o PT alega que as decisões do juiz Sérgio Moro foi decisão política. E o que eu digo é o seguinte: caso o juiz Sérgio Moro tivesse tomado uma decisão meramente política, o normal seria que essa decisão fosse corrigida por um tribunal superior, nesse caso o TRE4 de Porto Alegre, porque já mais 3 juízes foram decidir sobre a mesma causa. E o que aconteceu é que os 3 juízes não só entenderam que havia motivos
para que Lula fosse condenado, como entenderam que a sua pena fosse agravada. E aqui a questão é o seguinte, não é questão do tribunal ser ou não ser político. A questão é que já estamos a falar de 4 individualidades, 4 juízes, em que os 4 teriam que ter uma postura política. Porque em Porto Alegre, como se sabe, o Lula perdeu por 3 votos a 0 e os 3 concordaram em agravar a pena. Portanto, não é por essa razão que eu entendo que o tribunal, que eu digo, se é que em algum momento eu disse nesses termos, que o Tribunal de Porto Alegre, por ser colegiado, não era um tribunal político. O que eu quis dizer é que dizer que a posição do Sérgio Moro, essa sim era política, facilmente seria corrigida logo a seguir. E além disso, eu fui mais adiante e deixei claro que não foi só aí, porque depois ele foi julgado no Supremo Tribunal de Justiça e que mais penso que 9 juízes entenderam na sua maioria que ele foi condenado, muito bem condenado. Ele recorreu ao Supremo e mais 11 juízes, a sua maioria também entendeu da mesma forma e vários habeas corpus foram colocados e nenhum foi aceito. Portanto, para se dizer que a decisão do juiz Sérgio Moro foi política e ele, nesse sentido, será um preso político, para mim não colhe, porque aí era preciso admitir que toda a justiça no Brasil fosse política, o que eu não admito de forma alguma. E, aliás, pelas posições que o próprio Ministério Público e os juízes têm tomado, desde logo ontem, um Procurador-Geral da República do Estado do Rio de Janeiro foi detido por ter sido apanhado na Operação Lava Jato por crime de corrupção. Ora, se o objetivo fosse apenas apanhar os políticos e os políticos não estavam no partido, os juízes e a Procuradoria-Geral da República não iria atacar os seus, porque neste momento já até um próprio Procurador da República está a ser investigado e foi já acusado do crime de corrupção e está preso neste momento. Então vamos passar ao terceiro ponto. Aceitar um cargo num governo radical de extrema-direita é no mínimo suspeito. Só para exemplificar, apesar de não ser este o caso, aceitarias um cargo ministerial num governo de Hitler? Tem que haver, obviamente, um grande comprometimento político. Já Aristóteles dizia que o homem é um animal político e não há neutralidade na política. Bom, aqui começa os pontos em que nós divergimos de uma forma mais significativa. Porquê? Porque o Carlos tem, em relação ao juiz Sérgio Moro, uma visão dele negativa. A partir daí, toda a sua opinião, tudo aquilo que ele vai dizer, vai ser, digamos assim, contaminado no bom sentido. Porque quando nós temos uma ideia de uma pessoa, evidentemente, tudo aquilo que nós julgamos sobre as posições dessa pessoa vem contaminada desse aspecto. Então, a partir do momento em que ele já tem do juiz Sérgio Moro uma imagem negativa, essa imagem ainda vem reforçada pelo facto de ele ter aceito, segundo ele, um cargo num governo de extrema-direita. Qual é o meu ponto aqui de divergência? É o seguinte: o facto do juiz Sérgio Moro ter sido convidado pelo Bolsonaro, desde logo para mim é um aspecto positivo. Mostra que o Jair Bolsonaro, afinal, talvez não queira se transformar nesse político radical de extrema-direita que eu também pensava no início. Era essa a minha posição, como aquelas pessoas que me seguem sabem. E mais, é que ele não só convida o juiz Sérgio Moro, por quem eu tenho um enorme respeito e entendo que está a fazer um trabalho excepcional na Lava Jato, como ele dá ao juiz carta branca. Ele deixou bem claro: em relação à justiça, você tem carta branca para fazer o que quiser. Ora, se ele pretendesse se tornar um ditador, como se pode pensar, ele nunca iria entregar carta branca a ninguém. Ele queria ter o controle de todos os ministérios. Aliás, mais adiante nós vamos ainda ver que isto é mais evidente. Ele não vai, se ele convida o juiz Sérgio Moro, uma pessoa que ele sabe que tem atacado fortemente os crimes de corrupção, tem atacado fortemente os crimes, aliás, porque é a especialidade dele, os crimes financeiros, convidá-lo para o seu governo demonstra
que ele pretende trazer essa luta para dentro do governo, o que eu vejo de uma forma excelente. E o facto do juiz Sérgio Moro ter aceito, eu vejo também de uma forma extremamente positiva. Porquê? Porque, como eu disse no vídeo anterior, o papel dele na Lava Jato, se ele continuasse naquele papel, ele pouco mais teria a acrescentar, se é que tinha alguma coisa a acrescentar. Por outro lado, o seu papel no governo, ele poderá ter um papel extremamente importante para evitar, desde logo, de dentro do governo, de dentro do Estado, que a corrupção continue a prosperar. Eu não consigo, como disse no vídeo anterior, imaginar que hoje um político tenha coragem de entrar no gabinete de Sérgio Moro e pedir, de alguma forma, alguma intervenção, por exemplo, para evitar que a Polícia Federal investigue ou que intervenha em alguns assuntos. Eu não acredito que nenhum político venha fazer isso, tendo o juiz Sérgio Moro como no Ministério da Justiça. Portanto, eu vejo aqui totalmente diferente. Eu não vejo como o Sérgio Moro se transformando num radical pelo facto de ter se associado a um governo em que eu até aqui admitiria que seria um governo radical. O que eu vejo é o contrário. Talvez esse governo não se venha a transformar num governo radical, não só porque convidou o juiz Sérgio Moro, mas porque entregou a ele, deu a ele carta branca para fazer o seu trabalho. Nenhum ditador dá carta branca a ninguém. Então vamos ao ponto seguinte, para não tornar este vídeo demasiado longo. Sérgio Moro sabe bem o que faz. A mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer. É evidente que Sérgio Moro sabe o que faz. É uma pessoa extremamente inteligente e sabia que no momento em que ele aceitou aquele cargo poderiam surgir pessoas, como aconteceu no caso do PT, que no caso do PT não é minimamente surpreendente, mas mesmo outras pessoas que pudessem pôr em dúvida a integridade dele na decisão política. E mais do que isso, eu até admirei-o mais até por outro aspecto, é que ao aceitar o cargo, ele abdicou de uma carreira de mais de 20 anos, porque ele, uma vez que ele abdicou dessa carreira política, ele não vai poder voltar à magistratura. O mais que ele pode fazer é, caso seja convidado por um Presidente da República, no fim do seu governo, se o Bolsonaro assim o entender, por exemplo, ser convidado, em princípio só será em 2020, que é quando abrirá uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ser convidado para um cargo no Supremo Tribunal Federal. Portanto, e ele aceitou pôr fim a uma carreira a troco de um cargo político em que ele pode ser despedido amanhã. O Bolsonaro poderá haver um desentendimento e o Bolsonaro entender despedi-lo, ou ele mesmo entrar em conflito com o Bolsonaro e entender que já não é espaço para ele e ir-se embora. E quando ele se for embora, ele deu cabo de uma carreira de mais de 20 anos e ficou numa posição em que, de alguma forma, ele pode ter destruído com certeza destruiu a sua carreira como magistrado. Portanto, eu vejo aqui até como um ato de coragem e não vejo que pelo facto dele ter tomado essa decisão, por si só se pode dizer, se estás a fazer isso, provavelmente há aqui razões para se pensar, pelo menos, de que não há boa intenção nisto. Não é assim que eu vejo. Portanto, vamos então ao ponto seguinte. O que vai fazer Sérgio Moro quando deixar a política? Poderá voltar à magistratura? Ou arranjará uma colocação de qualidade na sociedade civil? Ou ainda, como dizem alguns analistas, prepara-se para concorrer às presidenciais? Bom, Carlos, a minha posição em relação a isto é o seguinte. Parte dela já foi respondida anteriormente, portanto, ele não pode voltar para a magistratura, uma vez que saiu. E só há aqui duas opções, de facto. Ou ele ser convidado por Bolsonaro ou outro presidente que venha a suceder para um cargo no Supremo Tribunal Federal, ou, evidentemente, ele resolver abraçar a carreira política e concorrer a um cargo eletivo qualquer. Pode ser deputado, senador ou presidente da República. Agora, se calhar aqui ainda vou-te chocar mais.
é que ele tem dito e continua a dizer que ele não pretende ter nenhum cargo político. Ele deixou bem claro na sua entrevista, quando foi questionado sobre isto, que aceitou o cargo por se tratar de um cargo eminentemente técnico e que não se vê como um político. Ele não pretende seguir carreira política. No entanto, aí é que eu te vou chocar mais. Eu preferia que ele revisse essa posição. Porquê? Porque tu pões aqui a questão, será que ele quer ser presidente? Eu digo, seria excelente que ele quisesse ser presidente. Porquê? Porque eu não tenho a menor dúvida, pela imagem que eu tenho do juiz Sérgio Moro, por considerá-lo um homem honrado, um homem digno, um homem realmente interessado em acabar com a corrupção, e um homem capaz, sobretudo, competente, inteligente, que seria um extraordinário Presidente da República. Eu, por exemplo, não teria a menor dúvida, caso ele se venha a candidatar daqui a 4 anos ao cargo de Presidente da República, de votar nele. Porque entendo que ele tem todas as condições de se transformar num presidente melhor até do que foi Juscelino Kubitschek nos anos 50. Portanto, aqui também está totalmente respondido, estamos totalmente claros. É evidente que, mais uma vez, pelo facto de teres do juiz Sérgio Moro uma imagem negativa, vês isso como aspecto negativo. Eu, como tenho dele uma imagem extremamente positiva, vejo isso como positivo e não como negativo. Vamos então à questão seguinte. Um governo com poucos ministérios pode ser interessante para o eleitor apreciar, mas é seguramente mais fácil de controlar pelo líder, sobretudo se tiver pessoas da sua confiança em supraministérios. Ora bem, Carlos, em relação aqui, estamos de acordo. É evidente que uma pessoa que tenha pretensões de se transformar num ditador, ele não só se procura cercar de um número restrito de pessoas, como procura que essas pessoas sejam o mais incompetentes possíveis e mais manipuláveis possíveis. Ele não quer pessoas com personalidade dentro do seu ministério. E aqui é que me deixa mais descansado. Porque essa pessoa, para o Ministério da Justiça, nunca poderia ser o juiz Sérgio Moro. Ele nunca iria escolher o juiz Sérgio Moro, muito menos dar a ele carta branca, se ele tivesse intenção de manipulá-lo. Até porque o juiz Sérgio Moro não é o tipo de pessoa manipulável. Portanto, é aqui que a gente começa a discordar. Porque, se por um lado é verdade que a técnica é essa, por outro lado, nenhum ditador quer à sua volta pessoas competentes e com personalidade. E outra coisa que me descansa por um lado e me preocupa por outro, é o facto dele ter escolhido para Ministro da Economia o Paulo Guedes. Porquê é que eu fico descansado? Porque o Paulo Guedes também é um economista de personalidade extremamente forte. Agora, a minha preocupação vem por outro lado, é que Paulo Guedes é um ultraliberal e que, quanto a mim, vai ter poder a mais dentro do governo dele. E, de certa forma, eu quero te dizer o seguinte, pelas escolhas, do modo geral, que o Bolsonaro está a fazer, ele está a ter um comportamento que faz muito lembrar o Lula, sobretudo no seu primeiro governo, que é reconhecer a sua incapacidade pessoal para gerir um governo e saber que a única forma de ter sucesso é delegar funções em pessoas capazes em cada área. É exatamente isso que ele está a fazer. Eu não percebo nada de economia. Vou escolher uma pessoa da minha confiança e que seja capaz de gerir bem a economia. Eu não percebo nada de justiça. Então vou buscar a melhor pessoa para a pasta da justiça. Isso não só me descansa por saber que ele está a escolher, de facto, os melhores para cada uma das áreas, como são pessoas de provas dadas. E outra coisa que me deixou descansado, apesar de ele estar a escolher demasiados militares no meu entender, outra coisa que me deixou descansado foi o seguinte, é que quando surgiu a crítica pelo facto de ele ter juntado o Ministério da Agricultura com o Ministério do Ambiente, surgiu a crítica até da parte de alguns pecuaristas, e o que aconteceu foi que ele teve a inteligência de recuar e agora já nomeou uma mulher, que ele não tinha escolhido até agora nenhuma mulher, eram todos homens e brancos, e escolheu uma mulher para Ministra da Agricultura. E outra coisa, uma mulher ligada à agricultura, que eu não conheço, mas por aquilo que eu tenho ouvido por diversos órgãos de comunicação no Brasil, faz parte do núcleo dentro do agronegócio
que tem uma visão da agricultura mais moderna, que não está ligada tanto àquele radicalismo de desmatamento e por aí fora. Portanto, tem uma atitude muito mais com maior preocupação ambiental. E sobre essa questão do ambiente, depois mais adiante vamos falar um pouco mais sobre isso, mas para já é isso. E outra coisa, já escolheu mais, além da Ministra da Agricultura, escolheu mais 3 mulheres. Infelizmente, 3 mulheres militares. Mas entre essas 3 militares que ele escolheu, há uma indígena, por exemplo. Portanto, mostra aqui que ele, mais uma vez, a posição dele talvez não seja tão radical quanto isso. É uma pessoa que tem a capacidade de dar um passo atrás quando entende que errou. E aqui já mostra uma coisa, que é uma coisa que eu temia muito, como eu deixei bem claro nas minhas posições durante a campanha, é que ele se quisesse tornar num Trump, em que o Trump é hoje, como presidente, o mesmo que foi durante a campanha. E o Bolsonaro não está a ser. O Bolsonaro tem demonstrado que a campanha acabou, eu agora sou presidente do Brasil, eu agora quero é ter sucesso como presidente e para isso, tudo aquilo que eu disse durante a campanha não serve de nada, o que eu quero é o melhor. É isso que eu estou a sentir. Se vai ser isso na prática ou não, só o futuro é que dirá. Mas neste momento eu começo, pelas escolhas que estão a ser feitas, e até mesmo pela postura dele, depois que ganhou as eleições, nas várias entrevistas, aquilo que eu começo a ver é uma pessoa que compreendeu que uma coisa é a postura dele enquanto foi deputado, em que tudo o que dizia não tinha consequências diretas, ele sabia que poderia dizer os maiores disparates, porque no final não era ele que decidia. E por outro lado, durante a campanha sabia que ao assumir essa posição radical a probabilidade de ganhar era maior, mas uma vez que ganhou o lugar, que era esse o seu objetivo final, se calhar é preciso, para ter sucesso, moderar, é preciso fazer política de outra forma. E é isso que eu tenho a impressão que ele está a fazer e felizmente. Portanto, em relação a essa questão, penso que está respondida. Vamos então passar à questão seguinte. Que diferença faz, em termos económicos, no orçamento brasileiro, ter meia dúzia de ministérios? Basta um ser corrupto para dar mais prejuízo ao país que os outros todos juntos. Estamos completamente de acordo que reduzir por si só o número de ministérios não significa poupança. Agora, significa que haverá, muito facilmente se compreenderá, é muito mais fácil um grupo relativamente reduzido de pessoas tomar decisões e pô-las em prática do que no mundo muito mais alargado, com muito mais ministérios, com muito mais interesses antagónicos. Se por um lado o maior número de ministérios com mais interesses divergentes poderá eventualmente aparecer uma solução melhor, mas por outro lado cria-se o risco de entrar num problema de estagnação, que as pessoas entram em choque, não chegam a nenhum acordo e as coisas não andam. Portanto, aquilo que eu vejo que o número de ministérios, não tanto pela questão económica, não parece que a redução de ministérios vai ter um grande impacto a nível económico. No entanto, eu tendo a concordar com a redução do ministério, não concordo com o facto de ele ter criado, sobretudo, o Super-Ministério da Economia, com todos os poderes que ele entregou ao Paulo Guedes. Isso aí sim me preocupa, sobretudo por se tratar do neoliberal, mas aí poderá esse neoliberalismo dele ser equilibrado com o facto de Bolsonaro ser exatamente o contrário disso e a maior parte dos eleitores de Bolsonaro ser o contrário disso, e aqui poderá haver algum ponto de equilíbrio, mas de qualquer das formas me preocupa isso. Quanto ao resto, o facto do número de ministérios ser 15, 18, 20 ou 30, pelo aspecto económico não me parece importante. Aparece que é mais eficaz e que tende a funcionar melhor um governo com um número mais reduzido de ministérios. Vamos então à questão seguinte. O foro privilegiado está em vias de ser revogado para todos, menos para mim. Ora bem, eu depreendo aqui que o Carlos quer dizer é que o Bolsonaro quer acabar com o foro privilegiado, mas manter para o Presidente da República fazer o cargo dele. Ora bem, o ideal, quanto a mim, seria acabar com o foro privilegiado, ponto. Ninguém deveria ter direito ao foro privilegiado. No entanto, se
a alternativa for manter o foro privilegiado apenas pelo Presidente da República, ou o Presidente da República, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo o Presidente da Câmara e o Presidente do Senado, por exemplo, já seria melhor do que acontece hoje, porque hoje, o Carlos talvez não saiba, mas são milhares, são mais de 30 mil políticos hoje no Brasil que têm o estatuto de foro privilegiado. E o que acontece é que se foro privilegiado é uma coisa totalmente absurda, em que pessoas nem sequer possam ser julgadas por crime comum. É um completo disparate. É claro, como eu disse, que o ideal seria que não houvesse para ninguém. Mas se os deputados entenderem que faz sentido manter o foro privilegiado para o Presidente da República, o facto para mim de ser Jair Bolsonaro ou ser hoje outro qualquer, para mim não me importa. O que importa é que seja reduzido ao mínimo possível. De qualquer das formas, eu quero deixar aqui claro o seguinte: foro privilegiado não quer dizer que as pessoas não sejam julgadas, que às vezes pode haver um mal-entendido. O que acontece é o seguinte: o político que tem foro privilegiado, ele só pode ser julgado com, primeiro, autorização dos seus pares, ou seja, no caso do Presidente da República, para ele ser sequer investigado, é preciso que o Parlamento e o Senado aprovem a sua investigação e que o Supremo Tribunal Federal também aprove. Sem isso, ele não pode ser sequer investigado e só pode ser julgado pelo Supremo. Agora, ele sendo julgado pelo Supremo, a decisão do Supremo é a decisão final que não cabe recurso. Ao contrário do político que não tem foro privilegiado, em que, por um lado, ele não é necessário pedir autorização a nenhum órgão para ser investigado, ele pura e simplesmente é investigado, só que ele vai ser julgado inicialmente por um tribunal de primeira instância, que cabe recurso para um tribunal de segunda instância, que cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, há aqui todo um processo de recurso que eventualmente pode tornar o processo mais demorado. A prática mostra que não é assim, porque os tribunais das instâncias mais baixas tendem a funcionar de uma forma muito mais eficaz e muito mais célere que o Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer das formas, é preciso entender isto. É que, neste momento, o Supremo Tribunal Federal tem uma sobrecarga de trabalho devido ao enorme número de políticos que têm foro privilegiado e, por outro lado, é preciso também ter em conta que ter foro privilegiado não quer dizer que eles estão fora da justiça. De qualquer das formas, aqueles que hoje têm foro privilegiado e que, perdendo a sua função, deixam de ter, vão ter que, na mesma, passar por todo o processo de julgamento, como é o caso do Temer, como é o caso do Aécio Neves, não, porque foi eleito deputado. Enquanto o processo de foro privilegiado se mantiver, ele vai continuar a ser protegido por isso. Se o foro privilegiado cair, aí sim ele será julgado, ele será investigado e julgado aí por um tribunal de primeira instância. Portanto, eu percebi que o Carlos queria dar aqui a entender de que eu quero para vocês aquilo que não quero para mim. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que essa decisão nem sequer vai partir dele. Quem vai decidir ou quem vai propor o fim do foro privilegiado será o juiz Sérgio Moro, e por aquilo que me pareceu até agora, ele irá propor o fim do foro privilegiado, ponto. É claro que não cabe a ele decidir. Quem vai decidir vai ser o Parlamento, e o Parlamento, no fim, pode decidir acabar ou definitivamente com o foro privilegiado ou parcialmente. Mas é sempre melhor, como eu disse, que seja parcial do que a situação que se encontra neste momento. Controle jornalístico em Portugal, pois os trabalhadores têm que dar o leitinho das crianças. E no Brasil? Segundo me informaram, a Globo teve que adotar uma postura menos adadiana porque se estava a esticar, e a toda poderosa Record, de que lado estava? Bom, Carlos, a minha posição em relação a isto é o seguinte: pode ter havido aqui um mal-entendido, que quando eu me referi aos jornalistas portugueses, eu só me referi aos jornalistas portugueses porque se tratava do caso do juiz Sérgio Moro, em que a Lava Jato funciona no Brasil e há, quanto a mim, essa é a minha opinião pessoal,
um enorme receio a nível da classe política em Portugal e da classe empresarial que venha a ser despoletado em Portugal também uma lava-jato. E nesse caso específico, são jornalistas portugueses que são pressionados, é a minha opinião pessoal, não só pela elite política como pela elite financeira, para que eles não deem demasiada informação, para que eles não expliquem essas coisas exatamente como são, para evitar que a população, do modo geral, comece a criar uma maior pressão junto da política para que uma lava-jato ou uma qualquer investigação mais profunda seja feita em Portugal. Esse é um entendimento pessoal. Agora, isso não quer dizer que é um problema relativo exclusivamente aos jornalistas portugueses. Isso é um problema global. Se fosse o contrário, se a Lava Jato fosse em Portugal e Portugal fosse o Brasil, o mesmo seria passar em relação aos jornalistas brasileiros, assim como se passa nos Estados Unidos, assim como se passa em todos os lados. Todos os mídias tradicionais estão condicionados pelo facto de dependerem, num sistema capitalista, dependerem do poder económico, que é quem financia essas empresas através da publicidade, e do poder político, porque pode a qualquer momento, devido a interferências políticas, perderem poder. Quanto à posição da Globo, eu não vi nunca na Globo que ela tivesse posto uma posição a da Diana, como tu dizes. O que eu vi é uma estação que procurou efetivamente ser bastante isenta. Eu vi nas entrevistas na Globo quer o Haddad ser extremamente pressionado, quer o Jair Bolsonaro, quer todos os outros. Eu não vi essa postura da parte da Globo de defender o Haddad. Desde logo que basta ver o que acontece nas redes sociais. É que tu vês atacar a Globo tanto os seguidores do Haddad quanto os seguidores do Jair Bolsonaro. Portanto, são os dois lados que atacam a Globo. Agora, em relação à Record, estamos de acordo. A Record assumiu claramente uma postura de se colocar ao lado do Bolsonaro, sobretudo quando percebeu que Bolsonaro tinha todas as condições e se preparava para ganhar as eleições. Tanto assim que o dono da Record, o Edir Macedo, que é da Igreja Universal, declarou abertamente apoio a Jair Bolsonaro. Portanto, em relação à Record, eu aí estou de acordo que, de uma forma oportunística, se ligou ao Bolsonaro para levar vantagem. Em relação à Globo, eu não tenho essa ideia. Aqui eu sigo a Globo e aquilo que eu tenho visto é que consegue, de alguma forma, manter alguma isenção. É evidente que se houvesse uma pressão aos jornalistas da Globo e a Rede Globo, do modo geral, a nível do poder económico, não tanto do poder político, mas do poder económico, que a Globo recuaria, disso não tenho a menor dúvida que faria. Como faz em qualquer parte do mundo, como se faz em Portugal, como se faz nos Estados Unidos, como se faz em qualquer parte do mundo, até mesmo nos países nórdicos, eu estou convencido que isso aconteceria. Nenhuma estação que depende da publicidade para sobreviver iria atacar certos tipos de assuntos em que os seus patrocinadores não se sentissem confortáveis. Ora, como não é isso que se passa neste momento no Brasil em relação à Globo, aquilo que eu vi foi um canal de televisão que teve uma postura extremamente isenta em relação a todos os candidatos. Nesse aspecto, eu não concordo em absoluto contigo, mas que fique bem claro aqui que quando eu falei da questão dos jornalistas, eu não quis dizer que essa postura é uma postura do jornalista português. Essa é uma postura do jornalismo do modo geral. Em toda a parte do mundo, o jornalista, por uma questão de sobrevivência, e os próprios canais de televisão, televisão, rádio e jornais, por uma questão de sobrevivência, tendem a não entrar em assuntos que sabem que isso pode lhes trazer prejuízo. Isso é uma coisa inclusivamente compreensível por uma questão, como eu disse, de sobrevivência de cada um desses órgãos. Não entendo a eficácia da Polícia Federal Brasileira. A corrupção está instalada, como sabes melhor do que eu. Há muitos anos é transversal a todos, ou quase. Os partidos e mesmo a sociedade civil, os milionários e os tesos. E favores dos políticos compram-se com frequência com meia dúzia de reais. O nosso problema não é a PJ ter poucos meios, o que é verdade, mas os tribunais não prenderem os grandes corruptos. Primeiro,
Em relação à eficácia da Polícia Federal Brasileira, para mim ela é um facto. Ela tem demonstrado, ela não prendeu apenas o Lula, não prendeu apenas o Eduardo Cunha, ela tem feito uma atuação extraordinária. Caso não tenhas assistido à série do Wikileaks, o mecanismo, aconselho que assistas, porque, embora seja uma série de ficção, ela tem uma ligação muito forte com a realidade. Eu assisti a essa série e aquilo que eu vi é que, evidentemente, em relação a nomes, isso aí não importa, mudaram, mas em relação aos factos, como aconteceram, é bastante fiel. E dá para compreender muito bem como tudo isso aconteceu. Agora, estou de acordo contigo que a eficácia da Polícia Federal, por si só, não seria suficiente para resolver o problema da corrupção no Brasil, que ainda não resolveu, porque, como tu dizes, e é verdade, ela está generalizada. Mas já teve um ataque e já está a ter consequências disso, porque já se nota que a corrupção que estava instalada, hoje em dia, há muito mais receio e já houve casos de empresários que foram persuadidos e quase que forçados a contribuir com algum político, de terem denunciado à Polícia Federal isso, e esses corruptos que tentaram usar o seu poder para corromper se deram mal porque foram apanhados devido a essas denúncias. Ou seja, já está a produzir resultado. Agora, como eu digo, se não tivesse havido um juiz como o juiz Sérgio Moro, todo esse processo de nada adiantaria. Se a Procuradoria-Geral da República, também ela, não atuasse, também não teria produzido resultado. Portanto, houve aqui uma convergência quer da Procuradoria-Geral da República, quer da Polícia Federal, quer do Tribunal de Curitiba, nesse caso do juiz Sérgio Moro, para transformar isso em sucesso. Em relação a Portugal, como tu mesmo reconheces, evidentemente a PJ tem falta de recursos, e não só recursos humanos, mas recursos materiais, mas exatamente como acontece em relação à Polícia Federal do Brasil, mesmo que ela tivesse todos esses recursos, de nada adiantaria se os tribunais não atuassem e se a Procuradoria-Geral da República em Portugal também não atuar. Portanto, será sempre necessário, tal como aconteceu no Brasil, que aconteça o mesmo em Portugal, que a Polícia Judiciária tenha autonomia e os meios para atuar, a Procuradoria-Geral da República também atue e os tribunais também atuem. Porque se isso não acontecer, basta que um desses elos que não funciona para a coisa não funcionar. E o que aconteceu e está a acontecer no Brasil é que, felizmente, isto foi possível ser feito e está a ser feito. E mais uma vez, por isso, é que me agrada bastante o facto do juiz Sérgio Moro ter ido para o Governo, porque ao ir para o Governo ele vai permitir trabalhar de uma forma muito mais preventiva. Em vez de atacar a corrupção que já houve, é criar as condições para que não haja corrupção. E eu acho que o passo que se tem de dar agora nesta fase é isso. Não é prender corruptos, é que não haja corruptos. E esse é que é o ideal, porque resolver o problema depois de que ele aconteceu é importante, não só para se corrigir aquilo que se fez de errado, mas para que se evitar que se volte a acontecer. Portanto, aquilo que eu vejo efetivamente é que a Polícia Federal está a fazer um trabalho extraordinário, bastante eficaz, mas que só está a ter sucesso porque está a ser acompanhada nesse processo, quer pela Procuradoria-Geral da República, quer pelo Tribunal de Curitiba, nesse caso, até agora, pelo juiz Sérgio Moro, mas por outras. E, aliás, não é só em Curitiba. Caso não saibas, em relação ao Rio de Janeiro, também tem lá o juiz Bretas, que também está a fazer um excelente trabalho e também está a mandar muita gente para a cadeia, como é o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso por corrupção e juntamente com ele já foram vários. E ontem mesmo já foram detidos mais uns quantos políticos e pessoas envolvidas com casos de corrupção, inclusivamente, como já disse antes, um procurador da República ou seja, a própria Justiça está a atacar os seus quando apanha entre esse processo de corrupção pessoas ligadas também à Justiça, o que também é um sinal extremamente positivo. Pago para ver o futuro do Moro. Mas mesmo que as coisas corram mal no Brasil, poder-se-á dizer que os brasileiros que o elegeram irão pagar a fatura.
Mas não é só isso. O mundo inteiro vai pagar a desmatação da Amazónia, o maior pulmão do planeta, para aceder à agroindústria, e que fará o Ministro da Justiça contra os extermínios das tribos, etc. Primeiro, eu tenho muitas dúvidas e hoje cada vez acredito menos que o Bolsonaro vá por esse caminho da desmatação, como tu dizes, da Amazónia. Porquê? Porque já começou a haver uma pressão a nível internacional para os riscos para o agronegócio no Brasil, se caso isso seja feito. Caso comece a desmatar-se a Amazónia, como tu dizes, e é um receio era um receio que eu tinha também durante a campanha eleitoral, viesse a acontecer, felizmente a comunidade internacional já está a reagir e Bolsonaro já dá sinais de recuo também aí. Até porque o agronegócio já percebeu que não é um bom negócio para eles ir por esse caminho, porque de nada adianta aumentar a área agricultável se depois não tiver a quem vender os produtos devido a bloqueios, sobretudo no caso da Europa, mas não só, que outros países irão evidentemente lançar bloqueios à compra de produtos brasileiros, até porque o Brasil não precisa da Amazónia para se tornar num produtor cada vez maior, porque ainda há terra que pode ser usada para a agricultura sem necessidade de desmatar a Amazónia, e pode-se, inclusivamente, isso aliás tem sido feito ao longo do tempo com bastante sucesso, um aumento da produtividade da terra. O Brasil tem conseguido aumentar a produtividade de uma forma bastante significativa, sem necessidade de aumentar o número de hectares de terra arável. Portanto, não é necessário ir por aí. Eu estou convencido que ele não vai por aí, porque as consequências seriam extremamente graves. Ele não vai por aí, não é pelo facto de ele não pretender ir por aí, porque ele sempre deixou claro que o objetivo dele é esse, e não tanto pela questão da agricultura, mas muito mais pela questão da mineração. Eu acredito que ele não vai por aí pelas consequências que poderá ter a nível económico para o Brasil. E outra coisa que me faz crer que isso não vai acontecer é que a própria ministra que ele escolheu para o Ministério da Agricultura, por aquilo que eu ouvi dizer, porque não conheço a senhora, é uma pessoa que tem uma postura extremamente ponderada e bastante consciente em relação a isso. Portanto, não me parece que vá por aí. Quanto à questão do extermínio das tribos, voltamos ao mesmo. Se ele for por esse caminho, as consequências que poderá ter a nível internacional para o Brasil são de tal forma significativa que eu estou convencido que ele não vai fazer isso. Aliás, basta dar outro exemplo. Ele chegou a falar em fazer como o Trump, transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, e agora já começa a admitir que não fará isso. E não fará isso porque, se fizer isso, o mundo árabe já deixou bem claro, aliás, o Egito já tomou uma posição que leva a crer que indo nesse sentido, que caso o Brasil vá por esse caminho, o Brasil vai perder um mercado extremamente importante, sobretudo para a proteína animal, porque o Brasil vende para vários países árabes carne de frango, carne de vaca, e portanto, e não só, e cereais, e que representam esses países um valor em termos de economia muito maior do que Israel por si só. Portanto, o Bolsonaro tem demonstrado que, como agora que já é Presidente da República, ter uma postura muito mais cautelosa. E outra coisa que me deixa descansado é o facto de ele ter escolhido para seu conselheiro, digamos assim, o general Augusto Heleno, que é um general que chefiou as tropas da ONU no Haiti, que foi uma pessoa muito bem avaliada e muito respeitada a nível internacional, e que, daquilo que eu tenho ouvido falar, mostra ser uma pessoa extremamente ponderada, não tem absolutamente nada o perfil do militar radical, ao contrário do general Mourão, que é o vice desse. Esse sim eu tinha medo que Bolsonaro o quisesse como conselheiro. Ele, a preferir o general Augusto Heleno, já não no Ministério da Defesa, mas
no Ministério Interno, em que ele vai trabalhar muito próximo dele. Como ele disse, eu quero o general Augusto Heleno muito próximo de mim, a funcionar de certa forma como conselheiro. Isso é algo que me deixa bastante tranquilo, porque é uma pessoa que tem demonstrado ao longo de bastante tempo ser um militar extremamente ponderado e que não tem em absoluto o perfil de um militar que quer implantar no Brasil uma ditadura militar como existiu nos anos 60. Portanto, em relação a isto, eu não acredito que sequer que vai haver nenhuma tentativa de extermínio de tribos. Não acredito que vá haver um ataque à Amazónia, pelas razões que eu já deixei bem claro. Portanto, mas mesmo que houvesse, eu não tenho a menor dúvida, pela imagem que eu tenho do Jair, do juiz Sérgio Moro, por aquela imagem que eu tenho dele, aliás, seria uma enorme decepção que isso não acontecesse, é que ele mesmo iria intervir e iria tomar posições contra esse tipo de situação. Mas, como eu disse, eu não acredito que isso sequer vai ser tentado. Este vídeo, como não podia deixar de ser, ficou mais longo do que eu esperava, mas penso que respondi. Não, o meu objetivo não é convencer o Carlos nem nenhuma outra pessoa que pensa diferente. É apenas fazê-los entender porque é que eu penso dessa forma, porque se no vídeo não ficou isso claro, acredito que agora tenha ficado, porque é que eu hoje estou bastante mais otimista do que estava durante a campanha eleitoral. Penso que deu para esclarecer como ele bateu todos esses pontos. De certa forma, eu acabei respondendo, ao responder a ele, acabo por responder também às outras pessoas que questionaram-me sobre a minha posição em relação a isto. Se você não subscreveu o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais. Se não ativou as notificações, ative-as. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.